Você já ouviu falar sobre teologia liberal? Bom, se você nunca ouviu, ou se você entrou nesse vídeo com interesse de entender o que é teologia liberal, nesse vídeo eu vou poder explicar para você, um vídeo curto, rápido, objetivo, é o que é a proposta da teologia liberal. Mas antes de mais nada, eu gostaria que você se inscrevesse no meu canal, desse o like e compartilhasse para nos ajudar a crescer ainda mais. Vamos pro vídeo. Bom, antes de eu explicar para você o que é teologia liberal de uma maneira muito clara e objetiva, é necessário que a gente precise entender o período do iluminismo, pois teologia liberal e iluminismo estão entrelaçados um ao outro, porque a teologia liberal ela é o resultado, ela é a consequência de um processo criado na história que desencadeou por conta do iluminismo. Mas vou te explicar de uma maneira muito simples. Só relembrando a você o que é o iluminismo, que o iluminismo foi um movimento histórico desencadeado a partir do século XVII, mas que se consolidou, ganhou proporções muito mais fortes no meio social a partir do século XVIII. Anteriormente ao século XVII e XVIII, nós tínhamos na sociedade ocidental uma força predominante, podemos assim dizer, por parte da Igreja cristã, mais especificadamente a Igreja Católica. A Igreja Católica ela estava aliançada ao Estado e isso fazia com que ela tinha um apogeu, uma certa hegemonia social nas artes, nas ciências, na história, enfim. A força da Igreja Católica era capaz de influenciar não só o pensamento, como também a conduta das pessoas. Mas, a partir do século XVI, nós então temos a famosa, a marcante reforma protestante que foi elaborada, ou pelo menos como alguns historiadores dizem, culminou-se a partir de Martinho Lutero, que uma vez dividiu tanto católicos quanto protestantes. E daí para frente, a sociedade começou a encarar a existência de um pensamento não mais subalterno, subserviente somente ao pensamento religioso propagado e divulgado pela Igreja Católica. E nesse momento, então, alguém tinha que ocupar o espaço, pois já dizia uma frase: não existe vácuo de poder. Então, começa-se a fomentar que o guia, a bússola que deve guiar o indivíduo e a sociedade, deveria ser a razão. Durante esse período surgem então pensadores que ainda hoje falam, influenciam através das suas obras, como Voltaire, Immanuel Kant, nós temos René Descartes, que começaram a valorizar ou até mesmo supervalorizar a razão em detrimento da religião. Então, o período iluminístico, de uma forma bastante resumida, é o período onde eles acreditam que a luz do conhecimento, pois iluminismo advém da ideia de luz, conhecimento, procede essencialmente da razão humana. Então, o indivíduo, ele por si só não precisa da religião para lhe guiar, mas a sua razão é capaz de criar valores éticos e morais que podem muito bem fazer com que ele possa conseguir ter êxito em toda a sua vida. E dentro desse aspecto, surge então uma questão bastante interessante e ao mesmo tempo polêmica. Como é que fica o status da igreja e, mais do que isso, como é que fica o status da própria teologia, que anteriormente era mais valorizada, ou pelo menos supervalorizada, porque acreditava que Deus, a igreja, era que detinha o monopólio, era a igreja que deveria guiar a sociedade. Nesse aspecto, com a emancipação da, da razão por conta da teologia que até então vinha sendo subserviente em todo o período medieval, a teologia agora começa a cair em descrédito por conta de não mais gozar de um monopólio, de ser uma área central na vida das pessoas. Então, teólogos necessariamente buscaram dar resposta a isso. Teólogos buscaram fazer com que a teologia, a fé não caísse em descrédito, porque junto com o iluminismo nasce a modernidade, onde as pessoas agora querem caminhar sem mais ser subserviente, dependente da igreja. Então, os teólogos eles começam a trabalhar como um modo de fazer com que a teologia agora se adapte
adapte a esse novo ambiente, onde a fé já não é tão central, ou nem é central. Então, cria-se então esse nome, teologia liberal, ou seja, uma teologia que não é mais presa a ser produzida sobre os dogmas, entre aspas, da igreja. Uma teologia que tem consigo também a razão, pois a ideia era alinhar a teologia a esse novo sistema. Então, a teologia ela deveria deixar de ser aquela ideia religiosa, aquela ideia dogmática, como muitos criticavam a igreja. A teologia ela precisava ser um produto bem elaborado e que fosse racional. Então, cria-se a teologia liberal. Dentro desse âmbito, existem alguns nomes da teologia liberal que realmente marcaram a história. O primeiro deles, bastante conhecido, que foi Friedrich Schleiermacher. Schleiermacher foi um teólogo alemão que começou a divulgar, a difundir esse processo de teologia liberal. Na mesma sequência, veio um outro teólogo também alemão, Rudolf Bultmann, que também fez a teologia da mitologização, né, ou desmitologização, podemos assim dizer, onde ele procura demonstrar que a Bíblia, em torno dela, existe sim um aspecto de fé, mas existe um aspecto de mito. E isso a gente vai estudar em outros vídeos, porque esse vídeo será uma sequência de outros vídeos, onde a gente vai procurar explicar paulatinamente, cada vídeo por vídeo, o processo, as ideias do que é a teologia liberal e até como ela está hoje, onde ela está sendo difundida, quem são os seus grandes propagadores, tanto fora como dentro do Brasil. Então nós tivemos Friedrich Schleiermacher, nós também temos Rudolf Bultmann e necessariamente existiram outros que eu vou compartilhar com você, mas esses aqui são os que ainda ganham grande proeminência dentro do aspecto da teologia liberal. Eu quero deixar para você aí dizer o seguinte, que esse vídeo é apenas um vídeo inicial, onde eu estou dando uma síntese, uma introdução, para que você entenda. Existem outros pontos que eu vou desenvolver em outros vídeos, onde eu vou abarcar, por exemplo, o pensamento de Schleiermacher, quem foi Schleiermacher, Rudolf Bultmann, quem foi, quais são as suas principais obras, e dentre outros, só tratando desses homens que influenciaram e que ajudaram a construir a teologia liberal na Alemanha, que depois foi difundida para o mundo. E outros processos também. Para isso, para que você possa acompanhar essa série de vídeos, eu queria que você clique aqui, se inscreva, ative o sininho, compartilhe e se interaja conosco. Deus abençoe e eu volto numa próxima.